Olá, boa noite. Hoje é 19/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, os seus projetos e os seus objetivos. Então, aqui tem algo muito importante que eu quero mostrar para você. Tem gente que talvez nunca leu e nunca ouviu isso que eu vou ler. Pessoas que não sabem ler por o fato, no tempo que vivia quando era jovem, tinha que trabalhar e não podia estudar, não conseguia. E tem pessoas que gostam de ouvir a palavra e é muito bom. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. João é o quarto livro do Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus ele ama o ser humano, ama todos e quer salvar. A graça de Deus, o favor alcançado e não merecido que o ser humano alcançou. Deus envia Jesus, ele nasceu, né? Maria concebeu, ficou gestante, teve Jesus Cristo. Jesus cresceu, se tornou criança, jovem, adulto, passou a ensinar o Evangelho, morreu na cruz e ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites. Essa é a graça de Deus. Então, para receber a graça de Deus, tem que crer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É crer. Aí você é salvo. O que é ser salvo? É morar por toda a eternidade com Deus nos céus. Regis, não existe isso não. Tu acredita que tem um colega meu, não vou citar nome, é um senhor já de idade, até bem financeiramente. Ele disse, rapaz, não existe céu não, rapaz, não existe inferno não. Aí eu fui, falei com ele, sei ele umas palavras, ele, ixi, irmão, então existe. Aí ele crê que existe, hoje ele crê que existe. Um colega meu, um cara que eu trabalhei pra ele e tudo, ele crê. Mas existe o inferno, o Hades, o lugar de pranto, ranger de dente, o lago que arde com fogo e com enxofre, que é a condenação mais terrível que o ser humano vai ter. Ei, mas você acredita que o ser humano vai ter isso? Porque Deus é justo e porque realmente é pessoas que fez o mal, que não tiveram misericórdia e compaixão aqui na terra. O seu próximo é que vai passar por essa situação, por essa. Então, Antigo Testamento, parte 1886. 1 Reis 12, versículo 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado. Quem? Roboão. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estava diante dele. Então, veja bem, uma coisa que Roboão fez de errado. Roboão deixou o conselho de pessoas experientes, pessoas que serviam a lei, os mandamentos, os estatutos de Deus, que eram os conselheiros de Salomão, para seguir conselhos de jovem que não tinha experiência. Jovens que não tinham experiência, jovens que não seguiam talvez as leis nem o mandamento do Senhor. Aí ele deixou de seguir os conselhos dos anciões que tinham experiência, que obedeciam os estatutos, a lei e os mandamentos, para seguir o conselho de jovem. Cuidado com os conselhos que você segue, ou a influência que você segue, que pode ser uma influência para a perda da sua salvação. Pode ser alguém que esteja possesso por espírito imundo, espírito maligno ou por demônio, esteja aconselhando você. Pode ser alguém que esteja equivocado na vida, nos seus pensamentos, achando tal e tal coisa e esteja lhe aconselhando uma coisa errada. Eu não vou lhe aconselhar a fazer uma coisa que vai perder, e você vai perder a sua vida eterna, a sua vida, a sua saúde, a sua liberdade. Entendeu? Aí ele fez isso. Veja o que foi que os jovens aconselharam. E disse-lhe, que aconselhais vós que respondemos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que havia crescido com ele lhe falaram, dizendo, assim falarás a este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesadíssimo jugo, mas tu alivia sobre nós, assim lhe falarás ao conselho dos jovens, assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Olha os conselhos que os jovens disseram para Roboão. Diga para ele, diga para o povo, para a congregação,
Olha o conselho que os amigos de Roboão que cresceram com ele disseram. Diga para ele que o teu dedo mínimo, midinho, né, é mais grosso do que os lombos do pai dele, do que Salomão. Aí foi aonde ele já não iria reinar. Quem iria reinar era Roboão. Mas com esse conselho aí se tornou pior. No versículo 11, olha o conselho. Então os conselhos, a influência que você recebe, você tem que prestar atenção. Será que não vai ser um conselho que vai ser ruim para você? Que você lhe prejudicará? Que você se prejudicará de alguma maneira? No versículo 11, ó, assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Esse foi o conselho. Cuidado com o conselho que você segue, a influência. Que pode ser um conselho, uma influência má, ruim, que você se dará mal ou eternamente ou de alguma maneira.